Vamos lá, turminha, agora para a nossa última aula de hoje, Geografia, na página 30. E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o lixo tem um lugar certo. Olha só essas páginas de abertura aí. Olha só o que está sendo realizado com o lixo. Então, nós estamos vendo o Ita com o pai dele. Então, o pai do Ita, que é ambientalista, ele está sempre atuando na preservação do meio ambiente. E no fim de semana ele foi lá para o Rio de Janeiro, né, para ele participar de uma campanha para pedir o fechamento de um lixão. Então o Ita gosta muito, né, como gosta muito de participar disso, dessas questões ambientalistas, também pediu para acompanhar o pai. E o pai deixou ele participar, levou ele. E quando a gente olha essas questões do lixo, né? Que nós já estudamos o lixo, vocês já estudaram o lixo, onde o lixo é descartado, que pode ser no lixão e no aterro sanitário. Mas no presencial, no pessoalmente, você já viu um lixão? Você já viu um aterro sanitário? E esse monte de lixo que está nesse lixão? De onde será que ele vem? Ele vem só das nossas casas? O que a gente pode dizer sobre isso? Olha só esse homem que está na segunda imagem. O que será que ele está fazendo no meio de tanto lixo? Será que ele está seguro para ficar neste local? Não, né? Ele pode contrair alguma doença. Mas por que será que ele está aí? Vamos pensar, turminha. Infelizmente, no nosso país, muitas pessoas passam fome, né? Tem dificuldade em ter algo. Então, muitas e muitas pessoas vão nos lixões para ver se conseguem restos de alimentos para comer. É verdade? Para ver se consegue objetos, né? Resíduos para serem transformados, para eles venderem para reciclagem, para conseguir algum dinheiro. Então, essas pessoas, elas vão lá sabendo que elas podem ficar doentes, mas em busca de algo, né? Então, isso é muito triste. A realidade do nosso país é muito triste. E a gente pode notar a diferença desse senhor que está pegando lixo, né, na vestimenta dele, para a vestimenta do Ita e do pai dele. Olha só, o Ita e o pai deles estão protegidos deste lixo, desse resíduo, porque tem algo tóxico no ar, né? Além do mau cheiro, por isso que eles estão de máscara, estão de luva, estão de bota, porque podem ter objetos cortantes, como caco de vidros e outras coisas, pregos enferrujados. Então, isso é muito triste. Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos a multimídia. Isso significa, se você for lá no Piaget mais digital, nos objetos educacionais, jogos educativos, vocês vão achar um joguinho com o Ita, né? Sobre a reciclagem, certo? Então, é uma dica para vocês jogarem. Então, nós vamos ver que tipo de lixo produzimos. Então, por ser ambientalista, o pai do Ita está sempre trabalhando para cuidar do meio ambiente. Então, desta vez, ele foi lá para o Rio de Janeiro visitar um lixão no município de Arraial do Cabo, que é uma das lindas cidades que tem no Rio de Janeiro, visitada por muitos turistas. E aí o Ita ficou com vontade de ir junto e o pai dele levou ele para acompanhar. Só que antes deles entrarem no lixão, o Ita e o pai dele tiveram que vestir uma roupa especial para se proteger das doenças que pudessem contrair devido ao risco de contaminação. E aí o Ita ficou impressionado com o que viu, pois nunca havia visitado um lixão antes. E aí o pai dele fala: "Isso é um lixão, Ita. Os lixões são áreas onde os resíduos sólidos são depositados a céu aberto. O que é céu aberto? Não tem nenhuma estrutura para guardar. A céu aberto, porque o céu está em cima desse lixão, né? Então o Ita fica meio encucado e pergunta: resíduo sólido? O que é isso, pai? E aí, você saberia dizer o que é um resíduo sólido, turminha? Bom, logo a seguir nós vamos ter a resposta do pai do Ita, do Caraipapa. Ele explicou para o Ita
que chamamos de resíduo sólido todo o material que é descartado em decorrência das atividades humanas. Então, o que isso quer dizer? Todo o lixo que nós produzimos no dia a dia, quando a gente joga fora restos de alimento, embalagens, papéis, plásticos, vidros, entre outros resíduos sólidos que produzimos durante nossas atividades. Quando a gente realiza essas atividades em casa, nós também produzimos grande quantidade de lixo. Você já percebeu quando a mamãe vai colocar o lixo lá fora? Quanto de lixo que tem? Então, esse lixo que a gente produz na nossa casa, ele é chamado de lixo doméstico. E se nós tivéssemos esses latões específicos para separar os lixos? Vocês viram no ano passado, né, que os lixos eles podem ser reciclados. Então tem um lixo apropriado, né, para vidros, outro apropriado para alumínio, para papel. Esse com resto são resíduos, os lixos orgânicos, resíduos orgânicos e os plásticos. Mas o que eu quero que vocês pensem agora? Você vai pensar numa atividade que você gosta de realizar e que você vai realizar, pode ser hoje, pode ter sido ontem, que você gosta de realizar no seu dia a dia, mas que envolva uma produção de lixo doméstico. Então, você vai colocar que atividade é essa e quais são os resíduos sólidos produzidos com essa atividade. Eu vou dar um exemplo. O que eu gosto de fazer? A Pro gosta de, nos tempos livres, ficar deitada na cama, assistindo série, comendo pipoca. Essa é a atividade. Mas e aí? Que lixo sólido será que eu produzi? Eu não tive que fazer pipoca? O que tem? Eu posso fazer a pipoca de panela e tem o plastiquinho, que vem o milho. Ou eu posso fazer a pipoca de micro-ondas, que também tem o plastiquinho. Então, qual que seria o resíduo sólido? O plástico. E aí, se eu colocasse que junto eu tomei um refrigerante de latinha, qual é o resíduo sólido? A lata. Então, é isso que vocês vão fazer. Combinado? Vamos continuar. E aí, o Ita continuou perguntando para o pai dele. Todo esse lixo foi produzido em atividades domésticas? Será que todo o lixo que a gente produz na nossa casa vai para o lixão? Não, não é só o lixo das nossas casas que vão para o lixão. O pai dele responde, não, Ita, que também há lixo industrial. E o que seriam os lixos industriais? É todo o resíduo proveniente de processos industriais, que vem das indústrias. Então, os processos que envolvem o descarte de diferentes resíduos, as madeiras, os metais, os vidros, os plásticos, materiais que normalmente nós não utilizamos nas nossas casas. Então, aqui nós temos exemplos, ó, de materiais industriais. Então, pensando nisso, em lixo doméstico e lixo industrial, nós temos aqui no exercício número 3, 3 imagens. Você vai observar cada imagem e vai colocar embaixo dela se ela é um lixo doméstico ou industrial. Fácil, né? Então, enquanto caminhavam pelo lixão, Caraipapa explicou que as cidades cresceram de maneira muito rápida. Nós já vimos isso. E quando as cidades crescem de maneira muito rápida, elas acabam ficando sem planejamento adequado. E aí, consequentemente, as pessoas e as indústrias começam a descartar e a produzir mais lixo e de maneira irregular. E para onde que vai tudo isso? Para os lixões. Só que atualmente, né, a gente tem o quê? Acesso à coleta de lixo. O lixeiro não passa na nossa casa para recolher o lixo? Então, a gente manda o lixo para o local adequado, certo? Só que nem todos os lugares têm o quê? Essa coleta de lixo. Nem todos os locais passam o lixeiro para recolher os nossos lixos. Então, nos locais mais pobres, né, grande parte da população não tem acesso a esse serviço. E o que eles acabam fazendo?
eles descartam o lixo de maneira incorreta. Olha só. Olha aqui na ilha de Itaparica, no estado de Pernambuco. Olha onde eles jogaram o lixo. Próximo. Aqui tem um muro. Deve ter alguém que mora aqui. Mas olha o terreno, todo cheio de lixo. Não é, esse lixo não é coletado. Olha esse outro. Onde eles jogaram o lixo? No rio Mindu, na cidade de Manaus. O que vai acontecer com esse lixo? Polui o quê? Além os dois. Polui o ambiente, polui as águas. Então, os lixos são colocados, são descartados em ambientes inadequados. O pai do Ita fala assim, ó, no Brasil, aproximadamente, quer dizer, mais ou menos 24 milhões, já pensou nesse número? 24 milhões de toneladas de lixo são descartadas de maneira irregular todos os anos. Então, 24 milhões de toneladas são jogadas em locais inadequados. Você já andou pela sua cidade ou já viu algum lixo sendo descartado em locais inadequados como esse? Pois é, muito triste, né? E na sua opinião, o que nós poderíamos fazer para resolver esse tipo de problema? Porque é um problema ambiental, né? E nós sabemos que esse lixo, ele tem vários lugares para ser despejado. O lixeiro passa na nossa casa, pega o lixo e leva para alguns lugares. E que lugar seriam esses? Então, nós vamos ver agora. O Caraipapa mostrou a Ita a seguinte imagem para explicar um dos problemas ambientais criados pelos lixões. Bom, lixão é um dos lugares onde o lixo pode ser descartado. Só que no lixão, ele vai causar problema ambiental. Olha só o que nós vemos na imagem. Urubus e outros animais. Nós temos um líquido chamado chorume, que ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar o solo, ó, a terra. Ele vai contaminar as águas subterrâneas. Esse lixo, ele polui o ar, certo? Então, nós vamos ver, quando o lixo é descartado no lixão, o que acontece? No lixão, não há nenhuma preparação do solo. Então, o carro do lixo, o caminhão do lixo, chega lá, deposita o lixo e vai embora. Então, nesses lixos que vão sendo acumulados, olha a montanha de lixo, né? Aquele lixo que está lá, muitos são restos de alimentos, cascas de fruta, então tem muita coisa. Esse lixo ele começa a se decompor e ele se decompondo, ele vai criando um líquido. Esse líquido ele é chamado de chorume e ele vai para dentro da terra. Olha só, é um líquido escuro e ele vai para dentro da terra. Ele penetra na terra e ele leva materiais que contaminam o solo e a água subterrânea. Pelo fato de haver uma montanha de lixo aqui a céu aberto, aparece o quê? Muitos animais, os urubus, ratos, né? Baratas. E esse lixo, ele vai causar também o quê? Olha só, gases são liberados para o ar. E isso faz mal para a saúde das pessoas. Então, o pai do Ita disse que quando o lixo orgânico ele entra em decomposição, ele libera esse líquido chamado chorume. Você já viu uma fruta na sua casa ou algo estragar? Você já percebeu que com o tempo aquela fruta, aquela coisa que está ficando podre, ela começa a soltar um líquido? Então, esse líquido na terra, ele vai ser transformado em chorume, ele recebe o nome de chorume, porque ele vai contaminar o solo. Esse líquido ele vai transmitir muitas doenças. E é responsável também, sabe pelo quê? Pelo odor, pelo mau cheiro que sentimos quando estamos próximo ao lixo. Na sua casa, se você tiver uma fruta ou algo estragando, ela não vai ter um mau cheiro? Então, o lixo orgânico são resíduos de origem animal ou vegetal. E o Ita fala que o chorume se infiltra e contamina o solo e as águas do lençol freático. E durante esse processo todo de decomposição, além do chorume que nós vimos que é o líquido preto,
O lixo também libera um tipo de gás, um gás chamado metano. Esse gás prejudica, faz mal para a saúde. Nos lixões, turminha, esse gás contribui para a poluição do ar, certo? E a doença que ele pode causar nas pessoas são doenças respiratórias. Olha só que triste. Então, todos esses problemas ocorrem porque os lixões foram criados sem nenhum tipo de planejamento ou preocupação com o meio ambiente. Mas aí o Ita pergunta para o pai dele se todo lixo vai para o lixão. E o pai dele fala que não. Que atualmente, grande parte de todo lixo, ele é levado para os aterros sanitários. O que é um aterro sanitário? Nós vamos ver isso agora. E por que foi criado o aterro sanitário? Porque eles viram que os lixões não faz bem para o meio ambiente. Então, eles ficaram pensando, matutando, e eles chegaram a criar os aterros sanitários. E aí o Ita fala, mas lixão e aterro sanitário não é a mesma coisa? Não. Olha só o que acontece com o aterro sanitário. Então, para que o Ita compreendesse melhor a diferença entre o lixão e o aterro sanitário, o pai dele mostrou essa imagem aqui para ele. Olha só o aterro sanitário. Esta é a imagem de um aterro sanitário. Então, no aterro sanitário, o solo onde vai receber o lixo, olha só, ele é mais rebaixado. Esse solo ele vai ser preparado. Como que ele é preparado? Ele recebe uma selagem com manta plástica e argila. Então, o que vai acontecer? A manta é como se a manta plástica, é como se eu colocasse um plástico. Eles colocam um plástico grosso e colocam argila por cima. O plástico, ele não vai deixar o quê? Aquele líquido escorrer. Então, o chorume, ele não vai escorrer para o solo. Ele não vai contaminar o solo, né? Não vai ter a infiltração desse resíduo. E ele vai impedir a contaminação desse solo e das águas subterrâneas. A outra vantagem do aterro sanitário é que esse chorume que sai depois dos resíduos, ele é o quê? Ó, ele é enviado, ó, ele é recolhido por esse caninho, tá vendo que tem um caninho aqui? E ele é levado para uma estação de tratamento. Ele vai ser tratado esse chorume. E nós vamos ver o que acontece depois com esse chorume que é tratado. Já já você vai descobrir. Certo? Então, esse chorume ele vai ser tratado e ele vai ser realizado, vai ser feito outra coisa com ele. A única coisa nos aterros sanitários, né, que tem desvantagem é o fato de ainda abrigar alguns animais que são transmissores de doenças. E o aterro sanitário ainda ele vai captar e vai queimar o gás metano. Isso não tem como. Então, ele capta, olha lá, captação e queima de gás metano. Tudo bem, é uma desvantagem. Mas, se a gente comparar com o lixão, é muita vantagem, certo? Por quê? Porque aqui, ó, no aterro sanitário, o lixo está sendo tratado de uma forma mais sustentável, certo? Outra coisa que no aterro sanitário, quando o lixo chega, ele está lá, ele vai ser despejado aqui. No outro dia, antes dele receber novos lixos, vai ser jogado por cima dele uma camada de terra. E aí vai impossibilitar o quê? Mais chorume, tá? Então, isso tudo é importante para não contaminar as águas subterrâneas, certo? Então, aqui nessa página seguinte, na página 38, nós vamos ver o que acontece com o chorume. Então, olha só, uma estação de tratamento de lixo, ela utiliza o chorume e ele vai ser útil para algumas atividades diárias. O que? Aquele líquido que no lixão faz mal para a natureza, para o meio ambiente, ele vai ser bom no aterro sanitário? Sim, olha só. A usina, ela vai captar
captar aquele gás produzido durante o processo de decomposição dos alimentos, né? E vai transformar aquele gás em biometano. Olha só, aquele gás vai ser transformado num componente chamado em biometano, num gás. Esse tipo de gás biometano, ele vai ser canalizado e ele pode ser transportado para algumas residências, né? Ó, esse gás é canalizado e transportado para residências, onde é utilizado para aquecer os chuveiros e acender fogões. Já pensou? Aquele chorume lá, olha lá, ó, o tratamento de lixo e como o chorume pode ser útil em atividades diárias. Então, aquele chorume, aquele gás que fazia mal, ele vai ser canalizado, ele vai ser, aliás, primeiro ele vai ser transformado em biometano, depois ele vai ser transformado neste gás e enviado para algumas residências. Viu só? Só que para fazer isso, tem que ter muito dinheiro. E, infelizmente, nem todo lugar tem condições de ter isso. Mas, além do lixão, do aterro sanitário, existe um outro local que o lixo pode ser enviado. São chamados de incineradores. Os incineradores são grandes fornos, onde o lixo é jogado e depois aquele lixo é queimado. E o que acontece quando a gente queima alguma coisa? Desaparece, né? Então, aqui nós temos a foto, olha só, de um local onde os lixos são incinerados. Mas, quando a gente olha essa imagem aqui em cima, qual seria um dos problemas ambientais gerados pelos incineradores? Descobriu? Fácil, né? Então, anota aí na questão número 9. Certo? Apesar, terceiro ano, de ser uma solução para o fim do lixão e dos aterros, porque quando eu queimo, eu acabo, certo? Se eu pegar aquele monte de lixo e queimar, eu vou acabar com aquele lixo e não vou poluir o ambiente naquele local. E não vou ter lixo, certo? Só que apesar disso acontecer, os incineradores, eles apresentam, sabe o quê? Algumas desvantagens, porque nem tudo é vantagem. Existem desvantagens nos incineradores. Sabe quais são? Uma delas, o alto custo para a construção dessas usinas. É muito caro, como eu já tinha falado. E outra, a poluição atmosférica gerada durante a queima. Olha só a poluição. Olha o tanto de fumaça que está saindo. Então, essa é uma das desvantagens. Apesar disso, o pai do Ita, o Caraipapa, fala assim, que parte dos gases gerados pela queima é utilizada para produzir energia elétrica. Nós vimos, né? Pode se transformar em, vamos lá, quem lembra? 1, 2, 3 e... Em biometano. Então, além de se transformar em biometano, né? Não é tudo, não são todos os gases. Esse gás, ele vai reduzir a quantidade de poluentes que vão ser emitidos na atmosfera. Mas mesmo assim, grande quantidade é jogada fora. E ele fala que a incineração é muito importante para eliminar os resíduos perigosos, como, por exemplo, os materiais cirúrgicos e os lixos hospitalares. Porque não é só o lixo da minha casa, o doméstico, não é só o lixo industrial que vão para os aterros, que vão para os lixões. Existe o lixo de quê? Hospitalar, né? Dos hospitais, dos postos de saúde. Então, esse lixo, eles são contaminados. Por quê? Porque são lixos de doenças. Então, a incineração, nesse caso, é importante
Por quê? Para eliminar esses lixos perigosos, certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Vocês têm algumas questões para responder, certo? E a gente volta amanhã com mais aprendizado. Beijos, se cuidem e até amanhã.